que você achou do jogo, Rafa? E aí você pode fazer seus comentários aí, depois a gente vai trocando uma ideia com o pessoal aqui que está aqui na live. Bom, primeiro comemorar o resultado. Pô, que resultado importante, cara. Ele é importante para o Flamengo seguir vivo no Brasileiro. Uma vitória maiúscula. Eu nem achei que jogou tão bem, mas era importante ganhar esse jogo. É importante mostrar que está na cola do Atlético. Importante mostrar que não desistiu. Mas, pô, era aquilo que a gente estava falando também, né, cara? O time é bom. O Flamengo, lógico, o Fortaleza teve ali o Fortaleza jogou mal, tá? O Fortaleza foi exatamente o contrário, como você falou, Marcão, do que eu esperava. Imaginava uma pressão alta, imaginava uma partida melhor do Crispim, do Pikachu, mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Resolvemos o jogo, eu não sei exatamente o intervalo entre o primeiro e o último gol, mas com certeza menos de 10 minutos. Em pouquíssimo tempo, o Flamengo conseguiu fazer o resultado, e inclusive fazer um resultado que pôde tranquilizar o time, a ponto até do Renato tirar alguns jogadores, poupou alguns jogadores. Achei até que ele fosse tirar o Felipe Luiz, que não jogou o último jogo por causa de dores, mas aí ele poupou o Thiago Maia, poupou o Rodrigo Caio, né, que tinha essa dúvida se ele jogaria agora, jogaria contra o Juventude. Mas um primeiro tempo sonolento, mas o Flamengo mostrou qualidade para matar o jogo, cara. Uma jogada fantástica do Mateuzinho, no terceiro gol do Michael, um escanteio bem batido pelo Andréas. Pô, Michael é isso aí, né, cara? O Michael tava errando tudo, até a hora que ele foi lá e meteu 2 gols, cara. Tava fazendo um cruzamento pior que o outro, tropeçando na bola, decidiu o jogo. 2 golaços. Pedro brocando todo o jogo, mostrou muita qualidade ali no domínio de bola, fazendo a parede. Cara, hoje é para comemorar. A gente estava com a moral um pouco mais baixa, independente de qualquer coisa. Comemorar, estamos vivos no campeonato, e eu espero ver ainda mais evolução desse time, que vai continuar com essa formatação até que os desfalques voltem, as eliminatórias terminem, próximo jogo já sem o Vitinho, mas eu quero ver mais evolução desse time aí. 3-0, pô, 3 pontinhos na conta, tá bom demais, Marcão. Começar falando a mesma coisa que o Rafa. Vitória gigante, monstra, importantíssima para que a gente não possa, eu não venha abrir mão do Campeonato Brasileiro. Pré-jogo aqui estávamos, sim, bastante cabisbaixo, essa questão de poupar atleta ou não, do Renato ter, né, um histórico muito negativo que ele trouxe lá do Sul, de só querer jogar as Copas, disputar as Copas. Então, isso tudo aumentou aí, né, um pouquinho dessa onda de pessimismo que nós estávamos, mas a vitória foi monstruosa. Agora, uma vez dito isso, dito que é fundamental continuar vencendo, o próximo adversário, né, que a gente também vai estar desfalcado, já não é um adversário que eu, Alan, acredito, né, que vai impor exigir tanto do Clube de Regata do Flamengo. Então, cara, a vitória de hoje diante do Fortaleza, que é uma equipe muito ajustadinha, uma equipe que vem aí complicando para grandes adversários, para os demais adversários. Então, a gente tem que destacar e exaltar essa vitória. Uma vez dito isso, a gente tem que separar. A equipe não fez uma boa apresentação. A equipe, né, deixou de ser aquela equipe contundente, aquela equipe propositiva, que está sempre ali amassando, né, o adversário. Hoje o Flamengo não é mais isso. Alan, mas tínhamos muitos desfalques. A equipe estava muito mexida. Concordo. É verdade que estava. Mas a gente tem que ter um padrão de jogo. Independente do jogador que venha atuar, a gente tem que manter esse padrão. Eu não vejo isso acontecer no Flamengo de hoje. É uma das críticas que eu tenho ao Renato Gaúcho. Mas a gente tem que destacar o Andréas, né? Acabou participando de todos os gols, se eu não me engano, ele participa dos 3 gols. É um jogador que vem crescendo cada vez mais, bate como poucos na bola, tem uma facilidade de bater na bola gigantesca. Você vê que eu já vim alertado lá na Dália, lá com o Marcão, né? A forma como ele faz os cruzamentos ali, Marcão, a forma como ele bate escanteio ali na pequena área, cara, se a gente tiver os jogadores bem ajustados ali no posicionamento correto, iria sair o gol, e acabou saindo um gol do Pedro, que ele bate, meio que tira do goleiro, o goleiro fica vendido no lance, é verdade, e aí o Pedro surge sozinho ali para poder abrir o placar. Depois a gente, né, rapidamente constrói o resultado do jogo. A gente consegue, através do Michael, né, mais 2 gols,
sacramentando aí o resultado, né? Vitória gigante, monstra, mas para a galera que continua pedindo ou questionando por que o Kennedy não tem mais oportunidade, está aí. A galera já começa a questionar se o Kennedy vai ser um Giovanni 2.0. Eu acho que o Kennedy está completamente fora de forma. Se comparar com os caras, ele está a 20, 30 por hora, enquanto os caras estão jogando a 100 por hora. Tem outros jogadores que não foram tão bem. Thiago Maia também, infelizmente, é a segunda partida consecutiva que o Thiago Maia erra praticamente tudo. Tudo que tentou o Thiago Maia erra, né? Infelizmente. Mas vamos que vamos. Mateuzinho aí fez uma grande jogada ali no lance final. A gente conquista. Kennedy, para mim, ainda deixa muito a desejar, Marcão, e eu não sei se vai conseguir recuperar tempo ainda de jogar a bola. Infelizmente, eu estou com um pressentimento ruim que o Kennedy vai ser mais um Pedro Rocha da vida aí, mais um Giovanni que passou pelo Mengão. Com relação ao jogo de hoje, eu tinha muita preocupação antes do jogo, e até falei com vocês, né? De um repeteco, de uma reprise do jogo do Bragantino. E qual seria essa reprise? De um Flamengo sem criatividade do meio para frente. Do Flamengo encontrar linhas baixas do Fortaleza e o Flamengo não conseguir passar por essas linhas. Acho que o Flamengo encontrou essa dificuldade, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo encontra essas dificuldades, só que hoje o Fortaleza tinha muito menos intensidade do que o Bragantino. O Bragantino é um time muito mais intenso, muito mais forte na marcação, muito mais aguerrido nessa marcação, nessa saída de bola. É um time que pressionou muito mais o Flamengo na saída de bola e complicou o Flamengo nessa saída. O Fortaleza já esperava um pouco mais recuado. O Wellington Paulista não tem a mesma mobilidade lá do atacante do Bragantino. Então, já era um esquema diferente. O Flamengo se sentiu um pouco mais à vontade para sair jogando e conseguiu se impor ali, pelo menos para sair jogando melhor. Ficou mais confortável para sair jogando. E aí eu acho que meio que tranquilizou. E no primeiro tempo, a gente fez um jogo equilibrado com o Fortaleza, mas um jogo muito ruim. Né? É um jogo muito ruim o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a gente faz um gol naquilo que é uma característica que assim, salta aos olhos de quem olha o Andrés jogando, que é a forma como ele pega na bola. Né? Você vê ele virando o jogo, cara. Ele pega assim, ele dá uma fatiada na bola assim, ele vira a bola, ele parece que não bota força na bola, né? Ele bate assim, você fala assim, não vai chegar não. E chega limpa, chega no pé. Ele já tinha feito alguns cruzamentos e a gente na Dali estava falando assim, cara, como bate bem na bola, o Alan falou assim, cara, repara, ele bate todas as bolas ali na marca do pênalti. Pode reparar. E aí tem uma cabeçada do Léo Pereira no primeiro tempo, e a gente estava cornetando o Léo Pereira, aí eu falei assim, olha, vai ser gol do Léo Pereira de cabeça. Primeiro escanteio que teve. E aí sai um cruzamento, o Léo Pereira testa e a bola vai no meio do gol, o goleiro pega, eu comecei a rir, porque eu estava adiantado, né, com relação ao Alan. Aí eu dei risada, aí ele falou, pô, o que foi? Eu falei, cara, o Léo Pereira deu uma cabeçada aí, que quase. E aí, a partir daquilo ali, a gente foi vendo, os cruzamentos do Andrés são sempre muito bons e sempre numa área perigosa. E nesse cruzamento do segundo tempo, o Flamengo consegue o gol, né? Faz o primeiro gol. O primeiro gol do Flamengo foi aos 14 minutos e 53 segundos. O terceiro gol do Flamengo é aos 21 minutos e 6 segundos. Então, assim, são 3 gols muito rápidos. Muito, muito rápidos. Então, faz com que o Flamengo mate o jogo muito rápido. Né? O terceiro gol do Flamengo é aos 21 e 9 segundos, na verdade. Então, assim, são 3 gols em, sei lá, 7 minutos. Né? São 3 gols muito rápidos. O segundo é uma falta batida pelo Andrés que desvia, e aí o Michael tá ali para complementar. E o terceiro é uma jogadaça do Mateuzinho, que cruza, o Michael tá ali também para conferir. Né? E cabeceia bem. Né? Faz um gol de cabeça. É uma cabeçada. Não é muito difícil, ele estar na cara do gol, mas ele cabeceia bem, tem um bom movimento de cabeça e faz o gol. Acho que ali a gente matou o jogo, ali o Fortaleza vê que perde o jogo e perde o jogo em 7, 8 minutos, dá aquela caída. E aí o Flamengo consegue controlar o jogo, leva o jogo no banho-maria. O jogo volta a ter a intensidade que teve no primeiro tempo, né? E aí o Flamengo praticamente matou o jogo. A gente estava comentando lá na Dali também, né? Essa questão do Renato não usar a base. E aí, assim que a gente estava comentando, entrou o João Gomes, entrou o Lázaro no finalzinho, né? A gente falou, pô, o Renato tá matando a gente, né? E aí eles entraram ali no final. Eu gostei da partida do João Gomes, mas ele entra numa fase do jogo, né, Alan? Que o jogo já está decidido, né? Mas mesmo assim, gostei da participação dele.
Mas foi importante ele ter entrado bem, Marcão, porque assim, a gente vem falando do João Gomes, questionando. O que aconteceu? Assim que o Renato chega, o João Gomes teve algumas chances, é verdade, e ele não se apresentou bem. Ele errou coisas fáceis e tudo. Então isso pode ter meio que causado uma insegurança no Renato para ter que colocar o João Gomes. Então, independente do jogo hoje já estar praticamente resolvido quando o João entrou, ele acaba entrando bem. Tem gente falando que o Thiago Maia foi bem. Eu não vi o Thiago Maia bem hoje. Eu acho que ele matou muitas jogadas do Flamengo, ele erra coisas fáceis, leva dribles que não tem que levar, dribles de forma assim, infantis. Então, mas eu respeito a galera que pensa o contrário de mim. Trazer só alguns números, rapaziada. Primeiro tempo, cara, foi muito sonolento, como o Marcão muito bem disse, né? Foram 6 finalizações da equipe do Flamengo, né? 2 apenas no gol. Contra o adversário deu apenas 2 chutes para fora. Então a gente estava administrando bem, só que era um jogo muito sonolento, um jogo que não empolgava nenhum de nós, torcedor rubro-negro. No segundo tempo, o Flamengo termina com 7 finalizações, 4 no gol, tá? Dessas 4 no gol, cara, a gente teve 3 gols. Foram 3 gols. Então, assim... Muito efetivo, né, Alan? Muito efetivo. A efetividade, o índice de aproveitamento do Flamengo foi absurdamente alto, né? E isso fez com que nós confirmássemos a vitória, que insisto, é fundamental. Daí a defendermos ou acreditar que o Flamengo jogou o fino da bola, tem uma distância muito grande, porque o Flamengo ainda não tem aquele padrão, né, definido. Independente dos jogadores que vão estar atuando, o Flamengo deveria ter, na minha humilde opinião, já um padrão muito bem definido e atuar em cima desse padrão. Hoje a gente vê, às vezes, muito bagunçado ainda o Flamengo, né? Resolvendo a maioria dos jogos nas individualidades dos atletas. Mas tem uma galera aqui que ainda acha que o Renato é o cara, e eu respeito também. Eu entendo que o Flamengo, para o próximo ano, não esse ano acabou, Renato tem que ser campeão de tudo, do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. Estou aqui na torcida para que Deus quiser, a gente confirme todas essas conquistas, mas independente das conquistas, eu sou a favor da substituição do Renato Gaúcho. Rafa, tem gente aqui pedindo calma com o Kennedy. Falou aqui, ó, o Elias Gilnobre falou aqui, ó, como esse Andrés joga bola? Tem que ter calma com o Kennedy. Estava meses sem jogar, vindo de lesão. Compreensível estar assim, não tem como. A galera, grande parte da torcida já está, né, executando o cara já. Eu acho que tem que ter pressa, Marcão. Acho que não tem que ter calma, não. Acho que tem que ter pressa. Esse cara está 41 dias no Flamengo. O Renato justificou as entradas dele, dizendo que ele precisava se recondicionar, mas foi o que eu falei na live zona de ontem. O Flamengo não é spa, não. O cara precisa se apresentar em condições mínimas. E a partir dessas condições mínimas, entrar em campo. O que o Kennedy está apresentando é deprimente, é triste. Ele não está se apresentando como um atleta profissional. Aí eu acho até injusto ele ter chance na frente de outros jogadores. Eu não sei quem poderia entrar hoje, talvez algum menino da base, talvez até o Rodinei entrou melhor que ele, cara. O Rodinei entrou melhor do que o Kennedy. Entrou contra o Atlético Paranaense, pior que ele está entrando até bem dentro da limitação dele. Então acho que não, cara, eu acho que tem que ter muita pressa, entendeu? Não é execrar o jogador, mas ele pessoalmente tem que ser cobrado, porque o atleta tem que ter um mínimo de cuidado com a sua condição física. A preparação física do Flamengo tem que ser cobrada também, porque o Kennedy está com a gente há mais de um mês e parece que não existe evolução. Ele precisa se condicionar, porque, como você falou, eu não acredito que o Flamengo contratou o Kennedy para ele ser a estrela do Carioca do ano que vem. Contratou o Kennedy para o Kennedy poder ser útil na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesse estado que ele está, ele não vai conseguir ser útil de maneira nenhuma. Ele não vai conseguir nem jogar, cara. Ele não está conseguindo jogar. Então, acho que o jogador tem que ter essa preocupação, o clube tem que ter essa preocupação de colocar em condição de jogo. Hoje, tudo bem, quer botar o Kennedy para ele emagrecer, para ele se recuperar, beleza. Mas e num jogo, por exemplo, como o Bragantino? Não pode entrar um jogador desse. Ele pode entrar num jogo resolvido com 3-0, mas a gente não conta com ele para decidir um jogo complicado. Então é preciso que se tenha muita pressa, Marcão, eu acho.
Assim, rapidamente, Marcão. Direi. Traz aí para mim, por favor. Eu sei que tem uma galera que está defendendo o Kennedy aqui com unhas e dentes. O cara teve a do Covid. O cara estava há muito tempo sem jogar. Vamos lá. Trata-se de um atleta profissional. Galera, o Davi Luiz estava um de tempo sem jogar e quando entrou fazendo bonito. São posições diferentes. Mas não dá, o cara não está conseguindo matar a bola, galera. Desculpa. Quanto tempo o Kennedy já tem no Flamengo, treinando? Se é a questão da forma física que o cara precisa, o cara já está com mais do que tempo para poder ter trabalhado e ter melhorado a questão da forma física. Desculpa a galera que entende, que quer defender o cara, que acha que a gente está sendo muito precoce. Só que eu, Alan, entendo que já teve tempo suficiente para que ele começasse a apresentar melhor. E nem isso a gente tem visto. O cara não consegue dominar a bola direito. O cara domina a bola, já está pesado. E aí, desculpa, pelo valor que esse cara custa aos cofres rubro-negros, está parecendo o que aconteceu com o Pedro Rocha. Doa quem doer, essa é a verdade. Deixa eu pegar a mensagem do Jair aqui, Marcão, rapidinho. Alan fala muita besteira. Tu acha que vão trocar o Renato se vencer todos os títulos? Para, né? Nem o JJ chegou nessa altura da temporada disputando tudo. Então, Jair, é assim. Por causa disso, irmão, a gente tomou no rabo com o Calvo Sabotador, com o antigo treinador do Flamengo. Porque nós havíamos conquistado o Brasileirão. E aí, alguns tiveram a falsa impressão de que ele tinha capacidade técnica para conduzir o time do Flamengo durante a temporada 2021 e a gente quase pagou um preço caríssimo para isso. Se hoje a gente está comemorando, sim, estar numa final de Libertadores mais uma vez, é porque foi trocado o treinador a tempo de recuperar. E aí, irmãozão, eu vou ser muito franco contigo, vou torcer sim para ganhar, mas nos jogos que o Renato é colocado à prova, ele não consegue entregar. O time alternativo do Flamengo deveria estar apresentando, né, taticamente e jogando bola muito melhor do que ele vem jogando. Então, respeito demais a sua opinião, as opiniões são contrárias. Tem gente aqui que acha que a gente só está falando besteira aqui hoje, e eu respeito a opinião de vocês, mas não dá para ficar, né, nesse falso jogo. O Flamengo fez no primeiro tempo muito ruim, galera. Muito ruim. O Flamengo conquista os gols ali no segundo tempo, às vezes num apagão ali daqui para o Fortaleza, e a gente agora já começa a achar que o Renato, de novo, né, é o cara, o ápice dos treinadores brasileiros. Desculpa, mas eu não posso concordar com isso. Olha, recado foi bem dado, hein? Não, mas assim, olha só, de tudo isso, Marcão, o que eu tenho que destacar aqui é o seguinte. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro. Beleza. Bota alguém, então, para se comunicar com o torcedor. Porque, assim, ele pode dar no jornalista que ele quiser, aí é problema dele, ele está no direito dele, ainda mais depois de uma vitória. Tem muita gente falando, deixa o cara trabalhar, vocês só sabem cornetar, só sabem cornetar. Tem muita gente que só vê o resultado. Então, acha que o jogo foi excelente, que o Flamengo dominou tudo, que está maravilhoso. Ótimo, que assim seja. Mas, amigão, o Flamengo tem que se comunicar melhor com o seu torcedor. Porque aí, Renato, não acontece esse monte de que o Diego fica falando. O Diego Alves, então, tá com cãibra de novo. Não vai jogar porque tá com cãibra, porque vai ser poupado. Não. Teve, sim, algo sério que tá tirando o Diego Alves do jogo. Aconteceu isso. Jogador aparece, né? Vai ser diagnosticado ainda o Bruno Henrique. Bruno Henrique sente dor ali na coxa, vai passar por avaliação. E, foi constatado, infelizmente, né, lesão muscular de grau 1 no atleta fulano. A gente fala há muito tempo, né, Alan? Aquele negócio que a gente fala há muito tempo. A comunicação do Flamengo é horrível. Então, mas não tem comunicação. E aí, da forma que o Renato está se posicionando, é como se a comunicação existisse. Vocês têm que acreditar e ouvir na boca do presidente que não fala porra nenhuma. Apareceu aí... O médico do Flamengo também nunca veio. Isso que eu ia falar. E eu concordei com ele quando apareceu, para poder se posicionar contrário à forma como a CBF estava, né, voltando atrás em algo previamente acordado. Aí, o médico do Flamengo não fala porra com ninguém. Então ninguém sabe de nada. Aí começa a aparecer alguns jogando. E assim, na maioria das vezes, o que rola de notícia mesmo é o que vem de um ou de outro jornalista, quer queira ou não. Então é o único ponto aí, mas assim, que eu não concordo com o Renato.
porque... e não se falou mais uma vez quase nada do jogo, né? Ele só vai falar que está bem nas competições, continua brigando e que não abriu mão do brasileiro. Espero que seja mesmo dessa forma. Luiz Miguel botou o seguinte: Flamengo não tem que ser transparente, não. Querem que os times inimigos saibam tudo sobre o nosso Mengão? Renato Gaúcho sabe muito bem o que está fazendo e ponto final. Luizão, beleza, respeito. Agora, cara, o que vocês verdadeiramente acham ou acreditam que acaba atrapalhando saber qual é o jogador que vai jogar ou não? A diferença, Luiz, é você, né, estudar o adversário e encontrar brechas na deficiência do adversário para posicionar os seus atletas de forma que você consiga superar. Então não tem essa de que... Quem aqui não sabe que o time do Flamengo, que provavelmente vai à final... Eu acho muito pior, Alan. Eu acho muito pior vazar uma escalação do que o cara falar, olha, o cara machucou. Então, mas não é nem só vazar a escalação, Marcão. Desculpa, cara. Na boa, vou falar de novo. Quem aqui tem dúvidas, a não ser que tenha, sim, alguém infelizmente machucado, que o time que vai para a final da Libertadores da América vai ser composto por Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andréas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Amigão, vamos esconder isso, porque os caras não podem saber que esse é o time que vai para a final. Desculpa, cara. O trabalho que tem que ser feito é você estudar o adversário, identificar a deficiência no adversário, para posicionar os seus atletas de forma que você possa, né, acabar se impondo sobre o adversário e vencendo, né, na deficiência e na fragilidade do adversário. E aí não tem como concordar com você, Luizão. Eu acho que assim, o torcedor precisa ser informado, porque fica nessa expectativa. Quanto tempo vai levar para o Davi Luiz voltar? O Arrascaeta agora, que parece que se apresentou com uma lesão séria. Aí sabe quem acaba sendo portador do departamento médico, da diretoria? Um ou outro jornalista, na maioria das vezes o Vene Casagrande. É ele que fala, jogador teve lesão grau 2, jogador teve lesão grau 1, grau 4, grau 20, grau 50. E na verdade não tem que ser. E vamos ser sinceros, apesar dessa escovada que ele está levando do Renato hoje, 90% das vezes ele acerta. É isso aí. É a tal da famosa credibilidade. Ele ganhou credibilidade, ele acerta. Ele acerta muito mais do que ele erra. Né? O Barrigadas vai pegar essa aí agora e vai lavar a cara com ele. Mas, cara, ele acerta muito mais do que ele erra. Então, ele passa e a galera vai na onda. Né? É muito mais simples a gente ser transparente. Agora, claro, a gente não vai abrir aqui nada tático. Né? O Renato não vai abrir nada que seja sensível ao clube. Né? Nada, sei lá. Até teve, o Jorge Jesus teve alguma relação a isso, alguma coisa relacionada a jogar ou não algum jogador, levou para os relacionados, um cara que estava em dúvida, eu não lembro quem agora. Eu acho que foi o Gabigol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Isso, aí você esconde, tudo bem, um caso ou outro assim, tudo bem. Agora, em tese, cara, o cara se machucou, vai lá e fala. Né? O Tanuri cansava de mandar áudio na época do Jorge Jesus. Olha, fulano teve uma lesão assim, assim, assado, tal. Mandava áudio. Não mandava, Alan? Mandava áudios falando, explicando. Não, a gente já viu o boletim médico do Flamengo. Jogador, fulano de tal, encontra-se em tratamento, não sei o quê, papapá. Assim, não custa nada, galera. E isso é informar a nós, torcedores. Acaba com as especulações, porque ele já está mostrando, está claro isso, que isso está gerando uma insatisfação no Renato. Renato não está gostando disso. Renato está pé da vida, vamos colocar assim. Já teve um amigo aqui, o Antônio, pedindo para eu não falar palavrão. Peço desculpa ao Antônio. Então, assim, cara, essa insatisfação do Renato está clara e notória. Hoje ele bateu na tecla 500 vezes. Ele pegava a pergunta dos outros para bater na pessoa. Ele fez isso a coletiva inteira. Então, amigão, tem que se comunicar melhor com o torcedor. Tem que se comunicar melhor com os meios também de comunicação. Eu acho até que pode ser o seguinte, ele tá porque o cara acerta, o primeiro erro que ele teve, o cara meteu o malho. Sei lá, entendeu? Pode ser. Eu não sei, cara. Agora, é melhor a gente se comunicar melhor, né? Você descredibiliza até o cara, fala, não, pode deixar, eu me comunico com o torcedor. Não tem problema nenhum, né? Claro que aquilo que pode ser comunicado. Ninguém está pedindo para o Flamengo abrir informação sensível, não. Ninguém é louco de abrir isso, não. Né? Aquilo que é sensível vai ser mantido,
e a gente espera que nem vaze. Eu mesmo sou um cara que fico com vazamento. Eu sou um cara que odeia vazamento dentro do clube, entendeu? Fui um cara que adorei a época do Jorge Jesus. Por quê? Porque não tinha vazamento, né? A gente não sabia de nada. E foi ótimo, né? E mesmo assim, na época dele, as questões físicas, o Tanuri mandava o áudiozinho lá pro pessoal. E tinha informação. Gente, vocês acham que o Gustavo Henrique deveria ser titular no lugar do Léo Pereira? Eu acho que sim. Assim, vamos lá. Gustavo Henrique hoje está fora de combate. Ele tem um edema na coxa e é por isso que ele não está sendo nem relacionado, tá, Larissa? Mas ele já tinha perdido esse posto de reserva pelo lado esquerdo há um tempo. E isso vinha de uma conversa que ele teve com o Renato, dizendo que preferia jogar pelo lado direito. Então se convencionou que o Gustavo Henrique era o reserva do Rodrigo Caio e que o Léo Pereira era o reserva do Davi Luiz. Em tese, ficou-se decidido isso. Tanto é que, quando entra o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio é deslocado para a esquerda. Então a dupla fica o Gustavo Henrique pela direita e o Rodrigo Caio pela esquerda. E aí, o Renato se baliza, o Alan, em falar aquilo: olha, eu converso com o jogador e não gosto de improvisar, né? Só que a gente já viu o Bruno Viana de volante e a gente viu hoje o Rodinei de ponta. Então, esse negócio de improvisar, a gente também tem que ir até a página 5, né? Então, assim, o Gustavo Henrique pode muito bem atuar pelo lado esquerdo. Na minha opinião, eu jogaria com o Gustavo Henrique do lado esquerdo. Queria saber da sua opinião, o que você acha. Você que é tão fã do futebol do Léo Pereira, né? Com propriedade pode falar. O que você faria aí se você atuaria com o Gustavo Henrique e tal? A gente até falou um pouco disso na Dali, né, hoje no jogo. Então, Marcão, eu não consigo gostar do Léo Pereira. Todo respeito ao profissional, ao atleta. Para mim, né, o Léo Pereira está fazendo hora extra já no Flamengo. Para mim, o Léo Pereira não tem a menor condição de vestir a camisa do Flamengo. Ah, mas ele deu uma melhoradinha, deu. Mas continua tendo erros, assim, infantis. Ele está sempre dando bote lá fora, não consegue achar o adversário em tempo algum, está sempre atrasado. Então, na boa, para mim, o Léo Pereira compromete muito jogando no Flamengo. Gustavo Henrique entrou no jogo, no lugar do Davi Luiz, que se machucou aos 7, 8 minutos de jogo, e fez uma partida lisa, fez uma partida segura. Então, eu, Alan, entendo que hoje, né, o Gustavo Henrique é muito mais jogador do que o Léo Pereira. Ah, mas isso faz com que a gente tenha que deslocar o Rodrigo Caio da direita para a esquerda. Não tem problema. Para mim, o Rodrigo Caio joga fácil nas duas. Eu não gosto do Léo Pereira e manifesto isso aqui a tudo e todos. Quem me acompanha aqui sabe disso, o quanto eu sou crítico e eu não consigo ver a evolução dele. Uma pergunta para vocês do Zona Rubro Negra. Quem seria titular nesse time? Andrés ou Gerson de 2019? Perguntou o doutor Michael. Alan Garcia, quem seria o titular? Ainda o Gerson. Pode ser que eu mude de opinião, porque o Gerson de 2019. Ele bota isso na pergunta. Boa. Importante. Se safou. É importante o Gerson de 2019, porque não era aquele Gerson com aquela tiriça, aquela preguiça, né, defensiva, porque o Jorge Jesus comia o fígado dos caras. Então, o Gerson de 2019, eu ainda permaneço com ele. Rafa, quem seria o titular, Andrés ou Gerson? Eu acho que, como o Alan falou, talvez o Gerson seja um jogador que precisa dessa cobrança, precisa desse monitoramento, desse incentivo. Ele é um cara que às vezes se desliga do jogo, apesar de que eu lembro assim, algumas grandes partidas dele no ano de 2020, até aquela partida contra o Bahia, que ele teria sofrido racismo, alegou, né, que o Ramírez ofendeu. Ele fez boas partidas também, mas a gente conhece pouco o Andrés, né? E nessas duas últimas partidas a gente nem viu o Andrés na posição de volante. Então acho que a gente poderia esperar um pouquinho mais para bater o martelo. Por enquanto o Gerson, até porque eu vi ele muito mais. Mas tem algumas coisas do Andrés que são muito interessantes, cara. São características. O Gerson tinha muito isso de dominar de costas, girar. O Andrés acelera jogo para frente o tempo todo.
tem essa questão de pegar na bola talvez um pouco melhor, mas vamos aguardar aí. Quem sabe o Andrés pode ser esse segundo volante aí para superar aí, até ultrapassar a questão do Gerson. Por enquanto, Gerson. Tem duas coisas que eu gostaria de falar. Uma é muito difícil você comparar um cara que tem, sei lá, 6 jogos no Flamengo com um cara que tem uma história, né? O Gerson tem uma história. Isso é um fato. E outra, eu queria ver o Andrés na mão do Jorge Jesus naquele time. Parceiro. Aí ia ser uma comparação legal, imagina? O Andrés em 2019 e o Gerson em 2019. Aí eu acho que ia ficar uma comparação legal. Mas assim, cara, na boa, o Gerson joga muita bola. Mas é muita bola que ele joga. Cara, o Gerson em 2019, Marcão, ele brincou. Assim, o que o Gerson jogou de bola, teve vários jogos que foi o Gerson que botou a bola debaixo do braço ali e conduziu o Flamengo, cara. E olha que ele não era o meio ofensivo. Mas o Gerson contribuiu muito com o Flamengo em 2019. Hoje, não dá pra gente, por mais que eu veja muita bola no Andrés, tá? Eu e Marcão, a gente até falou, acho que foi na Dali, a gente até discutiu que pro Marcão o Flamengo vai contratar todo mundo. Vai pagar o Andrés, vai pagar o Thiago Maia. Só os dois. Vai contratar todo mundo. Eu, infelizmente, acho... 2 caras, porra. Porra, 2 caras. Dá 27 milhões de euros, hein? Dá 27 milhões de euros esses 2 caras. 27 milhões. Dá baratinho, né? Para contratar os 2. Então, mas segundo o Marcão, eu acho que o moleque é bola, o moleque tem um talento, dá para ver, o moleque bate na bola como pouco, vem se adaptando ainda àquela posição, precisa acertar melhor com o Arão ali, o posicionamento, mas é um jogador que, quando perde a bola lá na frente, sabe da sua responsabilidade defensiva, então ele está sempre voltando no pique só, para poder recompor o setor, e isso me agrada. São pequenos ajustes. Agora, que o moleque é bola, que o moleque é diferenciado, contribui também na parte criativa do time, fica claro, e a qualquer jogada ele pode largar alguém na cara do gol. Alan, você acha que o Andrés, caso o Flamengo queira comprar ele em definitivo, ele irá aceitar? Pois ele aceitou vir visando a Copa do Mundo. Cara, eu acho que isso é conversado antes, né, Alan? Cara, assim, eu acredito que aceitaria. Ele, se o Flamengo decidir pela compra dele, é porque ele vai estar jogando o fino da bola aqui, né? Vai ter, de repente, caído nas graças de todos nós torcedores. Então, eu acho que isso vai acabar, né, também contribuindo para que ele possa ficar e ser adquirido em definitivo pelo Flamengo. Mas é muito cedo para que a gente possa afirmar qualquer coisa com relação ao Andrés. Inclusive, que o Flamengo, independente da entrevista lá do Tosh, que o Flamengo tenha 15 milhões de euros para poder comprar o jogador em definitivo. É complicado. De acordo com Rodrigo Toches, vice-presidente de finanças do Fla, a compra de jogadores emprestados depende muito mais do desempenho desses atletas do que da parte financeira. Estou comprando pelo mesmo preço que estou vendendo. Então, é esperar os caras, né, filho? Então, é isso aí. Vamos ver se os caras desempenham. Ainda tem isso aqui, ó. Ainda tem essa brincadeira aqui, ó. Esse aí, para mim, é o maior problema. Então, ainda tem essa brincadeirinha aqui. Não é só a compra em definitivo. Você ainda vai ter que acordar com o cara um salário. Na realidade brasileira, que aí é o cara baixar muito o salário dele lá na Europa. Isso é verdade. O cara ganha em euro e ganha muito. Salário do Manchester United, filho. Não é salário do Vila Real, não. É salário grande.